Eu. A Beatriz. Ela é da lacração. Ou foi mal? Pronto? Então tá. Oi, pessoal. Então, aqui começa mais um episódio do podcast Vivendo Direito. Hoje a gente vai falar sobre precificação de honorários advocatícios. E eu sou Beatriz Maia, advogada familiarista, sou host do podcast. Estou aqui com a nossa Isadora Vercelens. Fala, pessoal. Isadora Vercelens, advogada, criminalista e professora. Hoje nós estamos com brilhantes convidados para falar sobre precificação e também um pouquinho sobre honorários, né? Mas só lembrando que é um bate-papo jurídico sem juridiquês. Não esquece desse detalhe. Apresente o Giovanni para nós, Beatriz. Gente, então, falando aqui sobre Giovanni Santiago, que é engenheiro de produção pela UFG, consultor financeiro e fundador do Não Dou Conta. Quem quiser seguir ele nas redes sociais é @nãodouconta, certo, Giovanni? @nãodouconta_. Underline, tem um underline. Gente, Apresenta a nossa outra convidada, Isadora. Hoje nós estamos aqui com a blogueira jurídica, famosérrima! Ana Paula Amaral. Ela é advogada tributarista, contadora, mestre em políticas públicas, docente. Gente do céu, essa mulher tem muita tanta coisa. qualificação. Mas o mais importante é que vocês a sigam nas redes sociais. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. O @ dela, pessoal, é doutora tributarista. Oi, gente, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Blogueira não, blogueirinha. Não, claro é blogueira que não, famosa. blogueira. Eu vou passar a palavra primeiro, então, para o Giovanni, para ele poder se apresentar direitinho, se ficou faltando alguma coisa ou não. Falar quem você é, Giovanni, de onde você veio, o que você vem fazer aqui. Como que é ser consultor financeiro? Difícil, fácil? Como é que é? É interessante. A gente passa por vários assuntos e vários momentos que ligam diretamente com o íntimo de cada pessoa, porque dinheiro está relacionado com tudo que a gente faz na vida. E sendo uma pessoa como sou, totalmente não formal, totalmente da galera, até... É o homem do povo. É o homem do povo das finanças, então é um mercado que me recebeu de uma forma diferente. As pessoas jovens me receberam muito rápido, e as pessoas mais velhas começaram a se identificar com a minha forma de falar justamente por não usar sopas de letrinhas, não usar termos técnicos. E trabalhar com finanças está sendo sensacional. É tudo que eu imaginei e está sendo um pouco melhor. Poder ser eu mesmo e conseguir ganhar o que eu preciso ganhar com isso, né? Mas como que você concluiu, assim, pela finanças? Porque a sua formação não tem nada a ver com isso, em tese, né? Claro que isso não obsta que você tenha angariado conhecimento por outra fonte. Foi um negócio mais de experiência mesmo. Em 2011, eu tive uma frustração tremenda com um amigo que estava indo para o Rock in Rio e eu não. E por causa disso, Não Dou Conta nasceu. Eu vi ele saindo da sala de aula. Gente, a importância do Rock in Rio para o Brasil. Tá vendo? Eu vi ele saindo carreiras. Vi ele saindo ali da sala e ele estava indo no show de uma das minhas bandas preferidas da época e eu não. Daquele momento para frente, minha relação com o dinheiro mudou. Porque eu falei, cara, eu ganho dinheiro dos meus pais, eu era de uma família rica, né? Ganho dinheiro dos meus pais e não consigo fazer as coisas. Por quê? Eu comecei a aprender. Mas isso você já estava formado? Não, isso foi no terceiro ano. Eu comecei a mexer com dinheiro no terceiro ano. Eu entrei na faculdade incrível, com outra cabeça. Pessoal precoce. Nossa Senhora. Eu comecei a mexer com dinheiro, nem sei quando. Eu nunca comecei. Aliás, no estágio, brincadeira. Beatriz tá de mentira aqui. Não, quem não sabe, o Giovanni é meu consultor, então comecei, né? Meio que com o pé na porta, mas comecei. E você, Ana Paula, como é que você escolheu o tributário? É uma matéria chata, né, gente? Como que é isso aí? Eu vou embora. Porque, sério, não, gente, a pessoa para lidar com tributos, com números dentro do direito, que é uma ciência pior, ela é contadora. Não, o melhor tipo de gente. Então, como é que foi? Explica aí para nós. Beatriz, eu vou falar a verdade. Você fala mal do tributário, mas eu tentei 3 vezes entrar pro direito de família. Uma delas eu tive um câncer. Você tem noção? Tanto que é ótimo a sua área. Meu Deus. Não é muito difícil lidar com o direito de família. Você é psicólogo. É sobrecarregado demais. É muito sobrecarregado, é um peso, assim. E, na verdade, eu não escolhi tributário. Eu entrei muito jovem na faculdade, eu entrei com 16 anos. Eu só queria prestar concurso público e ficar rica. Era só esse meu objetivo. Comprar bolsas caras. Exato. Não, eu queria comprar um apartamento. Ai, nossa, e ela tem um raciocínio. Ela é muito, né? Eu e a Isadora, a gente pensa em bolsa e peito. Plástica.
Foi a primeira coisa que eu fiz, mas eu queria mesmo era comprar um apartamento, eu tinha um sonho onde era, eu queria passar na Cefaz, eu queria estudar para concurso, queria ser auditora. Só que eu não sabia o que o auditor fazia, só sabia que dava dinheiro. Dava dinheiro e eu ia conseguir realizar o que eu queria. Então, na verdade, eu queria direito e fiz o vestibular para contábeis só para testar, para ver se eu passaria no final do ano. E passei. E naquela época eu estava num colégio que todo mundo queria medicina. Então, a pressão WR? era Olimpo. Ok. Era o Nossa, eu também Era, estudei no por isso que eu acho que eu te conheci Olimpo. em algum lugar, menino. meu. Jura? Você tem quantos Goiânia é o famoso Eu tenho ovo, né, 27. gente? Aí, ó, talvez a gente se conheça, que a gente é quase a mesma idade. Ó. Ó, Ai, gente, eu também E- estudei no Olimpo. Aí, ó. Eu não. Nossa, que chato. É a galera do Agostiniano. Eu estudei no Agostiniano, hein? Continua, Então, tá bom. assim, era muita pressão. E eu queria ficar livre logo. Eu peguei e fui pra faculdade, que eu pensei, nunca mais eu vou estudar. Agora é só trabalhar, ganhar dinheiro, ficar rica, né? Aham. E fui. E aí, quando eu comecei a trabalhar no escritório da minha mãe, de contabilidade, não sabia nada. Nada. Sua E mãe é contadora. ela é contadora. Uhum. Nossa. E como é que você lidou com, tipo assim, números no começo, né? Porque você chegou, você acabou de entrar na faculdade, já foi para um escritório de contabilidade. Como é que você se sentiu diante daquele tanto de número que você tinha que saber o que significava? Falar a verdade para você, número foi o de menos. Porque na faculdade a gente aprendeu, agora eu estou aqui com um colega que é da engenharia, cálculo 1, cálculo 2. Eu aprendi a fazer integral, derivada. Até hoje eu tento descobrir para que eu aprendi aquilo. Aí no mestrado eu fui descobrir que era para rodar um modelo econométrico. Aí eu usei aquilo ali para alguma coisa, mas que a gente fala contabilidade, mas ela é uma ciência, ela é ciência humana, não é exatas. e é muito humanas. E- Eu entendo de números, não entendo nada de contabilidade. E o mais difícil da contabilidade mesmo era Gente. você entender de empresa. Porque, por exemplo, a nota fiscal. Entender como que era uma substituição tributária, como é que funcionava a nota fiscal. Eu lembro que eu tentava entender ICMS. ICMS não entrava na minha cabeça. Eu demorei simplesmente 3 anos para aprender ICMS. Então, o mais difícil era isso. Era entender o dia a dia de uma empresa, sendo que eu nunca tinha vivido dentro de uma empresa. Então, eu ia para o escritório e eu fazia um trabalho muito, assim, automático, né? Eu ia lá, alimentava o sistema, gerava nota fiscal. Minha mãe sempre falava, por que você está fazendo isso? Você nem sabe por motivo de você estar fazendo isso. Eu falava, não, mas é coisa tão chata, é só gerar relatório, não sei o quê. Então, no começo, foi bem difícil entender essa parte contábil. E eu não queria tributário. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, era só para prestar concurso. E em tributário surgiu na minha vida que eu me apaixonei na faculdade por uma área chamada auditoria. E Você aí, se apaixonou? Me apaixonei, não. Diferente, você. Nossa, eu amava auditoria. Existem outros tipos de paixão. O pessoal apaixona pelo criminal, gente, ali. É crime e que outras coisas, assim, mais legais. Mas vai. E aí, era uma matéria assim que eu adorava fazer a auditoria da empresa, ver o que ela errou, as falhas e tal. E eu lembro que entrou um veterano uma vez na minha turma e ele falou da KPMG, e era tudo que eu sonhava. Era uma empresa multinacional que eu poderia viver viajando. Mas essa empresa, ela faz o quê? Assim? Auditoria. É uma, Auditoria Ah, é uma de empresa de empresas. auditoria. Ela é uma Big Four, ela é uma multinacional, uma das maiores, umas 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Eu Meu tentei e eu Deus. não passei. É difícil, Eu assim, é tentei 2 bem... vezes. É um processo Sério, bem rigoroso. Bem rigoroso. Gente, eu nem sabia da existência. Nem eu. E é grande, viu? Confesso a ignorância. Não, é uma empresa maravilhosa para você, assim, todo mundo que é da área de contabilidade almeja entrar numa empresa dessa. E para mim era um sonho, eu era muito novinha, né? Eu entrei, eu tinha acabado de fazer 18 anos quando eu passei no processo. E eu não queria tributário, eu queria auditoria. Eu fui para a prova, eu selecionei auditoria. Cheguei lá no dia, fui passando pelas etapas, né? Teve prova de inglês, aí depois teve uma prova discursiva, aí depois a gente foi convidado para ir numa prova que era com todo mundo, né? Uma dinâmica. E foi passando. Quando chegou na última fase, eu descobri que eu não tinha sido selecionada para auditoria, eu tinha sido selecionada para tax. Sendo que eu nunca tinha o que é visto. isso? Tributos. Ah, sim. Aham. Eu nunca tinha visto tributos na minha vida. Então, eu não tinha essa matéria ainda na faculdade. Eu ia ter agora. Tipo, ia ter 6 meses depois de ter entrado na KPMG. Nossa, então você entrou. Entrou no trem dificílimo. E eu Tá entrei ótimo. errando, porque eu falei tudo errado. Ele chegou na reunião, ele perguntou qual que é a alíquota do PIS que eu fiz. Eu decorei. Gente, antes da reunião, da entrevista de emprego, eu decorei algumas coisas. Eu Aham. decorei a alíquota do ICMS, tentei, né? A alíquota do PIS e COFINS. E na hora eu errei. O não cumulativo com cumulativo.
Ai, troquei do PIS pela do COFINS, falei tudo errado, ainda, só que eu mantive a pose, né? Falei brilhantemente. Mentiu com segurança. Mentiu com se segurança. não for, agora é. Vendedora nata. Ué. E no final da entrevista ele ainda perguntou assim pra mim, qual que é o seu diferencial? Eu falei pra ele, meu diferencial é que eu não sei nada. E aí você vai poder me ensinar que eu não tenho vício. Então, assim, vou aprender do zero aqui, porque Nossa, eu eu não sei achei nada. incrível você falar isso. É, de que não verdade. tem E foi o que vício. me passou. Eu acho que foi genial. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para vocês dois. Assim, eu acho que cabe para o Giovanni, né, que é consultor financeiro. Para nós que somos advogados, com certeza cabe muito mais, né, porque ele sabe o que ele está fazendo e nós não. Mas vocês já se sentiram assim, que vocês receberam pelo trabalho de vocês um valor que no começo parecia ok, né? Mas depois, durante o tempo que você exerceu aquela função e tudo mais, nós como advogados, o Giovanni como consultor, né? Que deve ser uma coisa muito complicada. E que esse valor não correspondeu ao trabalho? Vocês já sentiram isso? Assim, sei lá, no meu caso, eu já várias vezes fiz uma proposta de honorários advocatícios e aí o negócio que eu achava que ia durar 6 meses, durou 3 anos e eu paguei para trabalhar. E aí, você já sentiu isso, Giovanni? Eu estou com isso nesse momento. Eu fechei um contrato com uma indicação de um cliente meu, mãe da esposa dele. Bacana. Mãe da esposa dele e sogra dele, no caso. E ela é uma senhorinha que não consegue seguir o processo de atendimento online, né? Então, eu preciso ir à casa dela, eu preciso atender ela pessoalmente. E no começo, eu fechei o contrato pelo mesmo preço que eu fechava todos os meus atendimentos online, todos os meus atendimentos normais. Porque eu falei, vou atender pessoalmente, mas não vai tomar tanto meu tempo, posso lidar com ela de formas, às vezes, encontrando a cada 2 meses. E acabou que nos primeiros 6 meses eu gastei mais horas com ela do que talvez eu tenha gastado com toda a minha carteira de cliente que eu tinha. Nossa. E aí eu comecei a fazer as contas, porque uma das dificuldades muito grandes de você colocar preço é você saber quanto tempo que você gasta para fazer aquilo que você está cobrando, né? E aí eu descobri que um atendimento dela valia 3 atendimentos meus, porque eu gastava 1 hora do meu dia para me arrumar e ir, 1 hora atendendo e mais 1 hora para voltar para casa. A hora que eu pus na ponta do lápis, eu basicamente atendi ela a preço de nada. O contrato dela termina ainda esse ano, mas assim, foi o meu atendimento social do ano, porque eu já falei para ela, não dá para renovar. Saca? Você sente essa lesão, mas eu ainda tenho um benefício em relação a vocês, advogadas, que meu contrato tem um prazo. Venceu o contrato, eu tenho como renovar meu preço. Se vocês não estipulam isso antes, a petição dura, sei lá, o contrato dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você fechou lá no começo, não tem mais o que você fazer. E você, Ana Paula, como é que é para você? Olha, no começo foi difícil. Eu errava muito. Na verdade, como eu nunca trabalhei na advocacia, né, em escritório de advocacia. Eu fui sozinha. Autônoma a vida toda. Assim, eu tive experiência na KPMG, mas eu nunca cheguei a fechar cliente lá, né? Quando ser gerente, eu era trainee, então não chegava nessa parte lá. Então, eu não sabia como precificava, como fazer os custos, etc. E, na verdade mesmo, a minha primeira precificação, eu fiz assim, quanto que eu quero... Eu estudava para concurso, né? Quanto que eu quero ganhar para não trabalhar nessa ação? Foi desse jeito. Como assim? Porque eu ia ter que parar de estudar para concurso. Eu peguei um cliente grande, não sei como, não sei porquê. Competência, amada. Não, brotou na minha mão. Não procurei, ele brotou na minha mão. E aí eu pensei, eu não sabia quantas horas eu ia gastar. Toda hora ele mudava a proposta. Do início ele queria só que eu fizesse uma holding para ele. De repente ele queria que eu fizesse uma auditoria. De repente ele queria que eu estivesse dentro da empresa. Quando eu vi, ele queria que eu fosse a gerente da empresa, departamento jurídico. Isso, gente do céu. Então, um cliente inquieto. Inquieto. Esquizofrênico. Ele sempre quis que eu ficasse o tempo todo dentro da empresa dele, né? Só que eu pensei naquela época, para eu fazer esse serviço, quanto tempo eu vou gastar? Eu vou ter que parar de estudar para concurso, que eu estudava. Eu estava na época de fazer prova da Cefaz, ia ter prova. E eu estava estudando, já tinham 3 anos. Aí eu pensei, eu quero ganhar... Deixa eu ver quanto que eu tinha cobrado. 120 mil.
Menina! Foi, na Tora. Aí eu falei pra ele, olha, essa holding aqui vai te custar uns 120 mil, mas aí, Menina, eu vou mudar de área. Eu também. mas eu nem falo pra vocês, que ele só fechou comigo porque foi o valor mais barato que ele achou. Nossa, vocês não estão entendendo. Eu achei barato também. Aham. Então porque você entende, porque eu tô tipo... Eu também, pra assim, estruturação de holding, pra estrutura- 120 mil não tá tão caro, Eram não. 11 sócios. 11 Nossa, 11 muito famílias. trampo, 11 gente. inventários. Nossa! Entendeu? Você entendeu agora? Entendi agora eu entendi. Porque a holding nada mais é que você pegar fazer um inventário em vida, né, praticamente. Vai colocar tudo dentro da empresa, mas é igualzinho processo de inventário extrajudicial. Vai transferir os bens e tudo. Então, assim, eu cobrei esse valor porque eu realmente não queria que eles fechassem. Aí eles fecharam. Eu também já cobrei assim, alto, pra pessoa não fechar, ela fechou. Ele ficou 2 anos Eu adoro escutar essas coisas. foi a primeira vez que eu precifiquei assim. Mas não acho que eu precifiquei errado. Esse cliente, na verdade, ele iniciou a minha advocacia. Ele deu toda a estrutura para eu começar a montar o meu escritório. Mas no início eu não sabia como que eu deveria precificar. Eu olhava muito pela tabela da OAB. Eu também ligava no escritório, assim, fingindo que era cliente. Falando, quanto que é? Que nunca. Eu nunca. Nossa, essa dica é muito boa. Eu muito nunca fiz valiosa, isso, inclusive. Às vezes eu marcava consulta para saber também. Mas, sim, sei que a pessoa cobrasse consulta, eu pagava consulta. Porque, na verdade, a gente tem um investimento. Gente, eu não sei fazer eu não precificação. sabia disso. É a então dica eu do vou aprender. ano. Não, então, peraí. Então, assim, você nunca, na sua advocacia, precificou errado. Não, aí que tá. Tá. Esse cliente... Eu já tava achando que você... Não, eu precifiquei. Perfeitona, Na 120 verdade- mil, já tô... ó. Não, mas essa foi uma precificação, assim... Mas que- foi adequada? Pelo tempo que te durou, todo o procedimento, Olha, todo o trabalho? Por que ela foi adequada? Eu tenho Quando eu tinha 17 anos, eu resolvi investir na Bolsa de Valores. Foi a pior loucura que eu fiz na minha vida. Tinha uma professora que dizia pra mim que eu não ia ser... É péssimo. Péssimo, eu concordo com você. Péssimo. Gente, não invistam. Eu não Meu consigo Deus, investir, não eu não fala isso arrisco pra em coisa que eu não pessoas. sei, eu não dou conta. Eu sou assim, Péssimo. eu pareço velha. Via Varejo, Nesse Via aspecto, Varejo eu tomou sou todo o meu belíssima. dinheiro. Pois é. Beatriz continua, Maia, não desculpa. fale isso para as pessoas que estão te escutando. Ainda mais que eu sou cliente, Invistam. né? Que é isso? Invistam. Então, eu tinha 17 anos e aí eu tinha uma professora de economia que ela falou, eu toda empolgada, né? Fui lá pra eu quero investir na bolsa. Nossa, eu era toda empolgada, gente. Toda. Fazer aquele Folha Invest, lembra daquela época? Eu tinha conta Folha Invest pra brincar. O que é isso, Amanda? É um jogo. É tipo um jogo, um né? simulador. Simulador de bolsa de valores. Porque eu não tinha dinheiro, né? Era quebrada, era um estudante. Então, eu ficava lá simulando. Dava certo, sabe? As minhas estratégias. Aí eu pensei, gente, eu vou começar a investir de verdade. Aí eu fui atrás de uma professora. Eu fiz lá no FG tinha aquelas aulas... Você podia pegar qualquer área. Até da dermatologia, se quisesse fazer uma aula da dermatologia, você fazia. Núcleo livre. Núcleo livre. O vinho, formação de plateia, eu fui pegar mercado de capitais. E eu não entendia nada. Eu pegaria de vinho com todas elas. Formação Produção de de plateia. queijo era muito concorrida. Formação de plateia. E existe. Meu Deus. Chocada. Eu não E sabia. aí ela falou assim que pra mim que eu nunca falei, desiste, porque inclusive se você quiser eu te dou presente, você não precisa nem vir na minha aula mais, você é muito fraquinha, a avó pra mim. Mas eu era fraquinha mesmo, mas ela não podia ter falado um negócio, ainda mais no núcleo livre, que todo mundo era de tudo quanto era área, não era só da economia. Aí eu falei, quer saber um negócio? Eu vou aprender esse negócio. Fui pra São Paulo, fiz um curso lá na XP. Nossa, amada. Nossa, ela é evoluída. Gente, ela é muito assim, né? Determinada. 17 anos. 17 anos. Que é isso, Giovanni? Fui lá, fiz um curso pra Adorei. mostrar pra ela que eu conseguiria investir na bolsa. E aí eu comecei a fazer... Aí deu tudo errado. Não, calma, eu vou chegar nesse ponto. Calma, que ela tá no Eu enredo comecei ainda. a fazer o day trade. Ah, eu isso aí é um empolguei. perigo, É um menina. perigo Ai, porque... meu coração. Porque, assim, naquela época eu gostava demais de análise gráfica. Amava análise gráfica. E quando dava certo, era tipo poker, sabe? Então, eu queria mais. E, assim, eu era até controlada. Eu tirava ali uns 2.500. Não era muita coisa, mas uma estudantezinha, em 2009, era dinheiro. E aí, eu comecei a fazer day trade e tal. Até que um dia, eu fiz que eu perdi 17 mil reais. Gente do céu. Eu fico Que eu não chocada. conseguia parar. Então, eu comecei na manhã, eu errei. Fiquei tentando voltar. Quando eu vi, já tinha finalizado, né? O dia na bolsa. E eu tinha perdido ali 17 mil reais. Aí, eu falei, nunca mais. Você chorou? Nossa, minha mãe me bateu, né? Copiosamente. Minha mãe me bateu. Bateu, apanhei de vara. Mentira. Porque o dinheiro não era meu, né? Era dela? Aí, eu tinha Você é 17 doida? anos. Nem conta eu tinha. Cara, por isso que você tava tão determinada, porque Tava. não era seu dinheiro. Mas assim, eu ganhava assim. Nos outros meses eu fui ganhando 2.500. Então, na verdade mesmo, se eu perdi, foi 5 mil, entendeu?
Se eu perdi, mas tive prejuízo, foi de 5 mil, foi de 17. Eu perdi tudo que eu ganhei e perdi Mais um 5 pouquinho. mil, entendeu? Perdi Então, tudo que eu ganhei, mais um tiquinho. No final, ele não foi 17 mil, foi 5. Porque Tá. eu perdi tudo que eu Mas ganhei. deu ruim, né, amiga? Deu ruim. Tá. Aí eu fui no mestrado, eu tinha um professor, meu orientador, ele era da economia. Aí eu fui conversar com ele, contar toda essa história pra ele. Aí eu falei pra ele, não, de novo, eu perdi. Eu sempre falava isso, eu perdi. Aí ele falou, você não perdeu, você pagou pra aprender. E o aprendizado, ele tem um custo. E esse foi o seu custo, né? E felizmente, ele falou, felizmente custou só pra você 17, 5 mil no final ali. Porque tem gente que paga muito mais caro pra aprender. Tem gente que perde a vida. Que isso, minha gente? E aí eu levei isso para minha vida, sabe? Porque hoje, quando eu precifico, voltando à pergunta, quando eu precifico errado, eu sempre acontece. A gente não tem como falar assim Sempre, que nossa. eu sou a perfeita da. Não. Né? Hoje, é lógico, eu sou contadora, eu entendo de contabilidade de custos, implemento isso nos meus clientes, mas tenho isso dentro do meu escritório. Foi a primeira coisa que eu implementei, foi a contabilidade de custos. Você tem noção? No início, não era uma empresa, né? Era autônoma. Mas até a maquiagem, eu tinha que fazer maquiagem para atender cliente. Então, a maquiagem entrava nos meus gastos. Amiga, como que... Vamos lá, o que é isso? Contabilidade de custos. É uma coisa que os advogados não fazem. Que eu Tá, então eu explica não, pra eu não nós, sei tá, nem o Jesus? que é, gata. Na verdade, o advogado ele tem um péssimo hábito de não se ver como empresário. Verdade. E o dia que eu mudei, sabe, virei essa chavinha, eu comecei a me ver como empresária mesmo, não, meu escritório, eu não sou apenas uma advogada que chega aqui e faz um processo, tchau. Isso aqui é uma empresa. E o câncer, né, que eu tive, ele me ajudou muito nisso, porque antes do câncer eu era muito acelerada, então eu queria ganhar dinheiro o tempo todo e eu gastava, eu não sabia para onde eu gastava e eu queria abraçar o mundo, toda oportunidade que aparecia para mim, eu atirava para tudo quanto era lado e dava certo, mas também me desgastava, que eu não tinha final de semana, eu não tinha feriado, eu chegava às 5 horas da manhã no escritório, achava bom, ia embora meia-noite e ria disso e falava que eu estava bem, que era isso mesmo, que a vida da advogada CEO da própria vida tem que ser assim. Eu achava que isso era certo. Até que, né, aconteceu toda a doença e eu vi que realmente o corpo ele precisa de pausa. Se você não pausa, o corpo fala, opa, Peraí. e ele fica pedindo. Mas se você não observa, de repente ele falha. E aí, quando eu precisei de 2 anos de pausa, me dei 2 anos. Eu falei, 2 anos que eu não vou trabalhar, assim, não vou advogar, eu vou só gerenciar escritório. E nesses 2 anos, eu agi com muito mais estratégia. Eu voltei esse ano, eu já faturei na metade do ano o que eu faturei no ano inteiro, trabalhando das 5 até a meia-noite, 2 anos atrás. Isso porque eu tive tempo de parar, sentar e falar, vamos traçar a estratégia do meu escritório. Onde que eu vou prospectar os clientes? Eu vou prospectar cliente que vai dar crédito de 5 mil? Não. Eu vou prospectar cliente que vai me dar crédito de 120, 1 milhão, 2 milhões. Gente do céu. Porque dá o mesmo trabalho. Prospectar o cliente de 2 milhões, prospectar o cliente de 5 mil, dá o mesmo trabalho. E o meu conhecimento já não é assim para o de 5 mil mais, sabe? Tem muita gente lá, muita concorrência, então eu vou para o dos 2 milhões, que é mais difícil, não tem tanta concorrência, eu posso cobrar o preço que eu quero. E... Mas é verdade. Não, você tá certa. Eu que tô assim, eu tô chocada. Então, eu virei a chave da minha cabeça, né? Eu parei de agir como uma advogada autônoma e eu acho assim que os autônomos, eles têm... Até se eu for advogada autônoma, eu tenho que pensar que eu sou uma empresa. Quem é a empresa? Eu sou a empresa, eu tenho horas, por exemplo. Se eu... Quanto tempo eu gasto hoje para fazer... Eu faço muito planejamento tributário. Para fazer um planejamento tributário. Quantos planejamentos tributários a Ana Paula consegue fazer no mês? Aí tem gente que fala, eu não sei nem meu custo. Começa assim. Um contrato, por exemplo, né, advogado de outras áreas aí, da área civil. Quanto tempo eu gasto para fazer um contrato? Quantas horas eu tenho de trabalho por dia? Quantos dias eu tenho de trabalho por mês? Aí você multiplica, você descobre. Calma, Ana Paula, calma. Que eu quero saber da Isadora se ela já precificou errado. Demais. Demais. Assim, no criminal, Porque eles são a realidade experts, é um né, pouco... Isadora? Nós somos... Não, a área tributária, uma área um pouco mais elitizada, entendeu? Eu acho Até o seu, né, amada? não, Direito das amada. famílias. É barraco. Eu mexo com criminoso, é diferente. A criminoso paga bem mais que os devedores de pensão. Não, mas assim, a diferença do criminal, a bem da verdade, é porque nós recebemos o honorário antecipadamente. É porque ele pode nunca mais voltar. Porque na eventualidade dele ser, dele ser posto em liberdade, o que acontece? Ele pode deixar de nos pagar. Isso já aconteceu comigo. O famoso calote. Já escutaram calote? Então, Nossa. o cliente... E o criminal, assim...
Na verdade, quando eu comecei, eu precificava errado demais. Como que era essa precificação errada? Porque no criminal existem 2 fases processuais. A fase de inquérito, que é a fase de investigação, e a fase de ação penal. E aí, o que eu fazia no sentido de otimizar a quantidade de clientes que eu tinha para aumentar o valor que eu poderia receber eventualmente no fim do mês, eu fechava até trânsito em julgado. Sabe o que é trânsito em julgado? Meu filho, o cara vai ser condenado, eu vou recorrer, depois eu vou para o STJ, que é o Nossa, Superior amiga. Tribunal de Justiça, depois Tu eu é vou para o doida. Supremo Tribunal Federal. As matérias criminais, elas sobem com uma facilidade um pouco maior. Aham. Então, a gente consegue fazer todo esse traquejo com o cliente. Só que hoje, eu negocio fase. Falo assim, amadinho, deixa eu te falar. Eu vou cuidar de você aqui na investigação. Aí tá, passou a investigação, você foi denunciado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos Novo sentar aqui de contrato. novo e vamos fazer um novo contrato. Condenou ou absolveu, aí se absolveu, eu coloco lá uma cláusulazinha, né, de êxito, porque eu adoro. Vocês fazem cláusula de êxito, por que eu não posso fazer? Na eventualidade, sei lá, ter uma abolição crimes, né, uma lei nova para revogar um fato, Que alguma não tem coisa. nada a ver com o teu trabalho, né, gata? Não me interessa. Uai, o joguete da sorte. E eu posso trabalhar com ele. E aí eu faço recurso nos tribunais superiores. Entendi. Hoje eu trabalho desse jeito. Mas há muito tempo eu trabalhei errado, justamente por imaturidade, por não entender quanto que custava o meu serviço, por não entender que eu não tinha que ser, por exemplo, mamãe de preso, nada disso. Porque o cliente, ele não entende que você é um advogado que tem habilidade técnica para prestar serviços jurídicos, tá? O povo acha que a gente é Tudo. família, né? Tudo. É o que a Ana Paula disse sobre a questão do direito de família. Né? Que a pessoa às vezes quer confessar, quer desabafar, quer dizer, não, eu estou super errado. Terapia. E aí, no meu caso, eu tento ao máximo distanciar a minha relação com o cliente e me colocar na posição de profissional que trabalha e se dedica por ele. Porque se ele entender que ele tem um pouquinho de amizade, acabou. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês duas e depois vou passar a palavra para o Giovanni. Vocês cobram na tabela da OAB? Vocês cobram... Primeiro as convidadas. Como é que vocês precificam o trabalho de vocês? Mas antes de responder essa pergunta, só para quem tiver curiosidade de saber, né, o direito de família, são processos muito extensos, né? Eles são longos, eles duram, a gente não tem noção de quanto tempo que vai durar. Então, eu acho que isso faz com que o preço dos nossos honorários fique muito complicado de ser feito, né, Giovanni? Sim. Porque, assim, eu não sei, por exemplo, às vezes eu pego uma ação de divórcio, ela pode acabar num acordo em 1 ano, mas ela pode durar 10 anos, gente. Pode. Entendeu? Tem partilha de bens, né? Que dura, assim, 12 anos, 10 anos, 8 anos. Então, assim, é muito complicado. E agora eu queria saber, vocês pegam base de tabela do OAB? Giovanni, é a gente que tem a tabela do OAB. É um parâmetro, em tese. Tipo assim, por exemplo, eu achei muito interessante o que a Ana Paula falou de ligar nos escritórios, fingindo que é cliente. Muito. Não, é Essa dica foi fenomenal. Não, gente, anota essa. Eu vou fazer isso agora. Não, e esse cliente da Hold que eu peguei o primeiro, eu liguei no concorrente para saber, eu descobri que eu tinha comprado 300 mil reais. Eu falei, vou cobrar 120. Nossa, então. Giovanni, isso aí de ter tabela da OAB, né, para nós advogados. Ou fazer isso que a Ana Paula falou, que é inteligentíssima. É uma boa ou não? Cobrar na tabela da OAB é uma boa? Gente, qualquer tipo de precificação, qualquer tipo de cobrança de serviço tem um passo a passo básico para você fazer. O que a Ana Paula fez foi exatamente o passo a passo que eu gosto de explicar para todo mundo. Primeira coisa, você precisa saber onde você quer chegar. Então, ela no começo lá, ela falou, o que eu preciso cobrar para esse cara não querer fechar comigo? Ela sabia que ela não queria fechar o contrato. Então, ela sabia onde ela queria chegar. Às vezes, agora, que ela falou que, esse ano eu já faturei o que eu faturei em 1 ano do ano passado. De novo, ela começou do jeito certo. Onde que eu quero chegar com o meu escritório? Começou já na estratégia. Primeira coisa que você tem que saber quando você vai cobrar. Onde eu quero chegar? Um advogado está começando agora, né? A gente está falando com o pessoal que está entrando na carreira de advogado. Isso. Como eu vou entrar no mercado? Quem eu quero ser? Qual é a minha referência? Onde eu quero ser? Eu quero ter o meu escritório? Eu quero trabalhar para alguém? Eu quero ser autônomo o resto da vida?
onde você quer chegar? A partir disso aí, você vai ter um caminho. Você vai ter um primeiro objetivo, né? Aí agora você passa para a segunda parte, que é de novo que ela fez muito bem. Conheça seus concorrentes. Como é que você vai saber quanto que você vai cobrar se você não tem costume de fazer aquela precificação e não sabe que a galera que já tem, como que eles fazem essa precificação? Então, o ligar no concorrente, eu vou pegar de novo aqui, não dou conta de exemplo. Não dou conta começou como? Eu sabia quanto que todas as empresas daqui de Goiânia cobravam e eu falei, eu não tenho a experiência deles, eu vou cobrar abaixo. O que ela fez? Ligou, Cobrou descobriu abaixo que a também. galera tinha 300 mil, falou, eu não tenho a experiência deles, eu vou cobrar um valor que me atinge o meu objetivo, que é, eu não quero que eles fechem, mas que não me coloque no mesmo patamar do concorrente. Entende? Porque ela Que não é tem um competitivo, caminho. né? Ela tem um caminho para caminhar. A gente tem que lembrar que a gente precisa saber onde quer chegar, a gente precisa conhecer nossos concorrentes e a gente precisa criar nossa escadinha. Hoje, o Não Dou Conta cobra basicamente o que a gente tem no mercado. Alguns cobram até mais barato do que eu hoje. Mas lá no começo eu falei, eu vou começar atendendo tantas pessoas abaixo do preço do mercado, era quase a metade que eu cobrava. Vou passar a atender tantas pessoas no preço do mercado e depois eu vou começar a subir. Eu criei a estratégia, eu sabia onde eu quero chegar, onde que o Não Dou Conta vai chegar. Não Dou Conta vai ser a empresa de referência em educação financeira em Goiás. Virei referência em Goiás, agora eu vou ser referência no Brasil. Virei no Brasil, vou ser referência no mundo. Mas eu sei o caminho, né? A partir daí, tudo fica mais fácil. Então, a tabela da OAB é o quê? Pode ser que seja a referência de concorrência. Isso, eu acho que a tabela do OAB é a referência de concorrência. Então, se você não ligou para nenhum advogado, tem ali na tabela da OAB. Quem que cobra a tabela da OAB que você conhece? Ah, essa pessoa que está cobrando a tabela da OAB, ela já tem tantos casos a mais do que eu. Será que cobrar o que a tabela da OAB te passa é justo com você? Ou você vai se cobrar demais por estar cobrando a mesma coisa que um concorrente que você considera, porque isso é da cabeça da gente. A gente entra no mercado se comparando, não tem condição. Todo mundo faz isso. Mas eu acho que tem que se comparar. Faz parte. Faz parte do processo. Você não pode parte. ficar viciado nisso. Sim, Né? mas faz parte do processo. Né? Então, será que essa pessoa, eu tenho a mesma qualificação? Quando eu comecei, eu não dou conta. Quando ela começou a proposta, a gente já sabia. Não estou no mesmo patamar. Preciso ganhar mercado. No caso dela, não queria entrar no mercado. Mas no meu caso, eu preciso ganhar mercado. Então, eu preciso entender o que as pessoas que eu vou começar a atender vão ter de feedback para eu melhorar meu serviço, para depois eu me sentir confortável a cobrar a tabela do OAB. Para depois eu me sentir confortável a passar da tabela do OAB e esquecer ela para trás. Até por um sentimento de segurança mesmo. Com certeza. Eu tive essa semana uma conversa com uma psicóloga, que a gente conversou sobre exatamente esse ponto da precificação. Ela tem amigas de profissão que cobram o dobro do que ela cobra, não tem metade das pacientes, a agenda dela já é lotada, digamos assim, e também não tem as qualificações que ela tem. E por que ela não se sente qualificada para cobrar mais? Porque ela se compara com o professor orientador dela. E ela fala, mas ele cobra o mesmo tanto que a minha amiga. Mas será que ele também não tem um problema de precificação e você está se comparando com ele? Entende? Até porque, assim, essas questões de qualificação, no país que a gente vive, isso faz diferença no exercício da vida acadêmica. Mas não faz diferença na prestação do serviço final, do produto final que você está ali realizando. Eu não tenho uma formação acadêmica extensa ainda, pretendo me dedicar para isso, mas eu vejo que muitos colegas se dedicam muito tempo para a formação acadêmica, que é difícil e é louvável quem faça, mas esquece, às vezes, que a essência da advocacia não está diretamente relacionada ao fato de você ter um título de mestre, prática, né? doutor, gente, qualquer pós-doc. serviço, qualquer prestador de serviço tem esse ponto. Sim. Mas, assim, voltando a palavra para Ana Paula, você aí, pensando aí nas pessoas que são recém-formadas ou nas que estão ainda na faculdade, estagiando, né, mas que pensam na área da advocacia.
Você acha que essa pessoa tem que cobrar a tabela? Não tem que cobrar a tabela? Como que ela vai conseguir aí precificar dentro da advocacia o serviço dela? Você já imaginou se a Dolly chegasse lá na Coca-Cola e pedisse para ela abrir a planilha de curso dela? Se isso aconteceria alguma vez na vida? Nunca. Se eu chegar hoje, sei lá, no maior escritório que tem... no Djalma. Vamos colocar. É um escritório de Djalma. Falo, Djalma, abre pra mim sua planilha de curso. Alô, Djalma. Abre pra mim sua planilha de curso para dar uma olhadinha, ver quanto que você ganha, quanto que você tem de curso. Não vai abrir. Então, eu acho assim que usar a tabela da OAB como uma coisa... Como a Bíblia, né? Como a Bíblia, é um parâmetro, mas não é não deve ser a sua forma final de fazer o cálculo. Porque a tabela da OAB é igual o Giovanni falou, é uma referência. Então, você vai ver que existem outras pessoas que estão na mesma condição que a sua, tentando cobrar mais ou menos. Tem aluno meu que chega para mim e fala assim, não, mas eu achava que se eu cobrasse mais do que fala na tabela da OAB, aí a OAB eu ia ter problema no código de ética. Eu falei, não, menina. Amado, hein? Não é? Nunca. Pelo amor de Jesus Cristo, né? Então, assim, eu acho assim que a tabela da OAB ela é um parâmetro. É um bom parâmetro para você ter uma base e também é uma forma de você, da ordem, né, ela valorizar os seus profissionais. Porque quando você fala para um cliente, eu estou cobrando, vez ou outra, quando eu tenho que usar um argumento que não tem mais argumento nenhum para usar com ele, eu falo, estou cobrando a tabela da OAB. Ele entender, ainda manda a tabela da OABD para ele ver que realmente é um valor... É o mínimo. Então, eu acho assim que a OAB, ela valoriza... O CRC tem uma tabela também, mas não é tão assim... Porque a OAB hoje já disponibiliza em sites, mas aí é difícil você achar um. Então, assim, eu acho que é uma forma, é um parâmetro, mas não deve ser a base, que igual eu falei, a pessoa, o advogado que eu estou conversando aqui, né, o advogado iniciante, a primeira coisa... Duas coisas que a prática me ensinou, na verdade, é o seguinte. Primeiro, agir com estratégia, porque eu vi que realmente funciona. Não precisa você sair atirando para tudo quanto é lado, para um pouco. Tem gente falando, eu estou parada, tem gente que engravidou. Por exemplo, tem muito aluno que engravidou. E nessa pandemia ficou muito ansiosa, porque muita gente ficou rico. E muita gente apareceu no Instagram falando que ficou rico. E elas ficam ansiosas, falando, mas eu não fiquei. E aí eu falo para elas, mas calma, você precisa dessa pausa. Aproveita essa pausa que você teve e começa a pensar. Que foi a pausa que você teve. Foi a pausa que eu tive. Então eu comecei a pensar, cara, não adianta eu ficar trabalhando. Eu não quero trabalhar das 5. O milagre da manhã? Eu não quero. Não, vamos falar sobre isso também. E eu não quero, sabe? Teve um dia que eu não dormia à noite, né? Então, assim, eu comecei a acordar 8 horas. E pra mim, isso era um pecado antigamente. Então, você não se dava o direito de descanso. Não me dava. E quando eu comecei a acordar 8 horas, eu falei, cara, que é bom acordar 8 horas da manhã. Eu quero isso pra mim. E eu comecei a falar, eu quero, se eu quiser acordar 8 horas da manhã e ir embora, sei lá, deu 5 horas da tarde, não quero pegar trânsito, eu vou embora pra minha casa. Então, eu comecei a aliviar a minha cabeça. E foi justamente porque eu dei essa pausa e comecei a pensar em estratégia. Então, a primeira coisa, agir com estratégia. Segundo, observar o seu negócio e entender que você é uma empresa. O advogado autônomo, o advogado que tem CNPJ, não interessa. Ele é uma empresa. Então, ele tem que entender que ele tem custos. Se eu saio, por exemplo, hoje para atender um cliente, eu vou ter gasolina, eu vou ter que comprar um terno, porque o cliente não vai querer me ver ali de chinelo, de camiseta. Ele vai olhar isso, ainda mais um cliente da área tributária, que realmente ele valoriza isso. Ele exige mais. Ele exige. E eu vejo, assim, que tem áreas. Porque, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela é da área de previdenciário. E ela usa calça jeans e chinelo. E os clientes se identificam e ela é reconhecida por conta disso. E os meus clientes, eles se identificam porque eles vestem terno e gravata. Então, se eu apareço lá, sei lá, de sandália havaiana, eles não vão me olhar da mesma forma. Então, tem tudo isso. Então, eu tenho que jogar. Aí, eu comprei um sapato. Vai jogar no custo. E isso é você Troquei agir meu com celular. estratégia. Mas celular, isso é você agir isso. com estratégia. É você pensar que a sua imagem fala muito mais. Né? E eu uso isso aí. Então, assim, a tabela da OAB lá, para mim, ela é um parâmetro. E hoje, o que eu tenho lá no meu escritório? A primeira coisa que eu fiz foi isso, pensar com estratégia, analisar. Depois, eu fiz a contabilidade de custo do meu escritório. Eu comecei a ver quanto que... E eu era sozinha no início. Eu comecei a advocacia agora que eu tenho a Cris. A gente contratou mais 2 funcionárias. Mas, assim, quando eu comecei, eu era sozinha. E aí, eu comecei a pensar... Eu fiz exatamente essa conta. Quanto tempo eu gasto para fazer tal processo?
E você vai pegando com a experiência, porque é lógico, eu tive que pegar o processo para saber quanto tempo que eu gastava. Uma pessoa que está começando agora, ela não vai ter essa experiência. Então, lembra quando eu contei a história dos 17 mil que eu perdi? É o custo que ela vai pagar para aprender. Então, às vezes, ela vai, sei lá, cobrar muito abaixo, vai errar, igual você começou a comentar aí, mas, na verdade, ela não está perdendo dinheiro, ela está pagando para aprender. E nos próximos que ela tiver, ela já vai ter uma experiência, ela vai saber quanto tempo ela gasta dentro do processo, quanto que ela tem que cobrar, que aquele cliente ele tem um preço. E se você não cobra, pelo menos o custo daquele cliente, mais de 3 anos, você falha. Porque os meus clientes falham em 3 anos, quando eles começam a ter prejuízo. 3 anos é muito. Geralmente 6 meses eles já estão... Durou. É que vai pegando também. Vai fazer aquela bola de neve, sabe? Quando chegar no finalzinho, vai já tá... na bomba. Acabou. A pessoa não tem nem nome mais. Nem os filhos têm nome, já usou o nome da esposa. Então, assim, não sobrevive. E eu faço isso lá no meu escritório. Eu olho a tabela da OAB, tiro como parâmetro, eu olho os meus custos e vejo. Eu consigo cobrar esse valor? Não. Hoje, eu tenho que estar no setor bueno para atender o meu cliente. Meu cliente ele não vai lá no Serena Park, então o meu escritório no setor bueno, o aluguel é mais caro. Eu preciso ter uma estrutura, eu preciso atender o cliente bem, eu preciso ter funcionário. Hoje em dia não tem mais, não tem estoque, né? O meu estoque da Ana Paula acabou. Preciso de aumentar um funcionário para aumentar o meu estoque. Como Então, assim estoque? Tô entendendo. Quando eu falei assim das horas de trabalho, é o meu estoque. Entendi. Então, hoje, por exemplo, eu sei lá, tenho 6 horas por dia. Esse é meu estoque. Aí, se você Sua não consegue carga horária. cumprir essas Aí, se eu 6 pego- horas, você delega para outra pessoa, é isso? Eu não vou Perfeito. perder o cliente, então eu preciso delegar essas 6 horas para outra pessoa. Então, todo mundo tem um estoque. Todo mundo que trabalha com essa área de intelectual, né? Médico, advogado, engenheiro, todos nós temos um estoque. A gente não consegue trabalhar mais que isso. E você não vai perder o cliente. Então, você contrata essa pessoa e você vai... E né? delega, né? Delega, e isso entra nos custos, aí o seu cliente vai aumentando. Então, assim, eu fui fazendo a contabilidade de custo do meu escritório, olho a tabela da OAB. Uma coisa que eu faço para fugir dessa questão que você comentou aí, de às vezes eu pegar o cliente... Tem várias estratégias. Gente, porque eu parei mesmo para pensar em estratégia. Então, assim, eu percebi que eu pegava muito... Então, bota na mesa, gata. Assim, me diz uma coisa. Você, hoje, Ana Paula, porque hoje eu olho, e eu não vou mentir que eu não olho. Vai mas falar do cliente. Você olha a capacidade econômica do cliente para saber a com prestação final acho que daquele essa é serviço a a ser pergunta. cobrado? A pergunta. Não, eu não olho o cliente, eu olho a empresa. Porque meu cliente, mesmo, na verdade, diferente de vocês, o meu cliente é a É uma empresa. PJ, né? Então, assim, o que eu costumo olhar? Primeiro, a complexidade do caso. Se existem mais especialistas além Ela de vai mim. fazer o valuation da empresa. Valuation, nossa, chiquérrima. Eu olho a complexidade do caso, se existem mais concorrentes, mais pessoas em Goiânia e não tem, aí vai aumentando o nível. Entendeu? Porque vai ser difícil ele achar um profissional que faça isso. Por exemplo, chega muito cliente lá no escritório que vê que o meu diferencial é ser contadora advogada. Quando chega a ação, que eu tenho que resolver ela no CAT, e eu converso com ele na linguagem de um contador, ele entende que eu tenho um diferencial. Eu também acho isso um diferencial, menina. Na área Eu tributária. acho que eu vou até fazer psicologia. Isso, inclusive, Depois daqui. aconteceu. A minha sócia, eu falei pra ela, ela tava assim, ai, Ana, né, que ela vem de outro escritório. Aí você vê, né? Ela já vem de outro escritório, ela sabe precificar. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Ana, vamos cobrar. Ela queria que eu fizesse a auditoria de um cliente, gente, uma auditoria que eu gastei simplesmente um mês inteiro na unha. E ela falou pra mim, cobra 3 mil. Eu falei, 3 mil? No mínimo, eu devia cobrar 30, 50 mil reais a esse cliente. Aí, no final ali, aí eu errei. Isso aconteceu o quê? Um mês passado. Então, assim, falar que é perfeito, não errei a precificação. Mas eu não vou falar não vou falar que eu errei. Eu paguei para aprender. Entendi. Porque eu não tinha ainda É o esse tipo de mindset ações. de crescimento, né, minha gente? Eu não Total, tive ainda esse tipo de ações. Então, eu aprendi porque eu não sabia quantas horas eu ia gastar. Eu não sabia que... Quando ele chegou para mim, na verdade, ele também deu uma mentiu um pouquinho. Sabe aquele negócio de, é só alguns produtos. Aí, quando eu fui ver, gente, era, tipo assim, 50 produtos que eu tinha que fazer auditoria do ano inteiro. Então, assim, era muita coisa. Vocês não têm noção. Quando eu falo assim, fiquei um mês trabalhando para ele, foi um mês só exclusivamente para ele. Gente, E você não cobrou paga. 3 mil mesmo? 13 mil no final. Porque eu convenci minha sócia, que ela não queria que eu cobrasse nem isso. Cristo Rei. Não, se eu tivesse cobrado 3 mil, eu tinha entregado. A partir do momento que eu vi isso, Você tinha- Ela, obrigada, amado. É porque, foi assim, ótima eu a contribuição. prefiro que quando é um valor que realmente vai me dar um prejuízo, que realmente não é nem falar assim, estou pagando para aprender. Isso aí é ser sacanagem com você mesmo. Cobrar 3 mil reais para você ficar exclusivamente com o cliente durante um mês inteiro, eu não posso fazer isso com o meu E se ele negócio hoje. fosse um propenso indicador?
Nem assim. Mas é isso que eu quero saber, assim. Eu acho que o Brasil quer saber. Você, e eu quero saber a opinião de Giovanni, porque eu sei já que o Giovanni ele não olha o cliente, o que eu acho muito estranho. Eu olho, gente. Assim, Eu olho eu também. olho se o cliente tem grana, eu vou meter a faca mesmo, entendeu? E eu queria saber, você olha a empresa, ou seja, você olha para o seu cliente, você vê a condição que ele tem de te pagar, de cobrar mais caro e tal. Mas o que mais você olha? Não, eu não olho isso. Eu não olho isso. Eu olho a complexidade do caso, a minha importância dentro do caso, a minha inteligência, né, o meu valor agregado. Eu olho o quanto que ele vai economizar, o quanto que eu vou gerar de... Porque o tributário, diferente das suas áreas, a gente isso. consegue saber quanto que o cliente vai economizar. Por exemplo, se eu faço hoje um planejamento para ele, eu consigo, em 5 anos, fazer uma que eu acabei de fazer. Ele vai economizar R$1 milhão. Mas aí, dentro dessa economia, existe uma participação do percentual que você pode Isso. ganhar? Aí você, tipo, cobra... Sei Tá, lá, vai, se ele- vai, continua. Você olha, vai. Você olha Depois a a gente faz as complexidade perguntas. do caso, valor agregado. Então, as horas que eu faço a contabilidade de custos e sei quanto que vale a minha hora. Então, eu vejo quantas horas eu vou gastar e faço toda a precificação. Quanto que esse cliente custa para mim hoje? Primeiro de tudo, quanto que esse cliente custa para não ganhar nada? Hoje, só para atender esse cliente, quanto que ele me custa? Pronto. Aí eu vou olhar a complexidade do caso, o meu valor agregado, né? Por ser contadora e advogada, eu vou conseguir fazer uma defesa melhor. Vou olhar também... Mercado. Hoje não. Hoje não. Por que eu não olho o mercado mais hoje? Porque eu entendi... Meu Deus, gente, eu tô muito lasca. Antigamente, eu precisava saber que eu não tinha experiência. Então, eu não sabia nem quantas horas eu gastava no trabalho. Então, eu precisava saber quantas horas outra pessoa gastava no trabalho dela. Entendi. É diferente, por exemplo, se eu pego um escritório hoje, está lá no Celina Park, ele não tem o mesmo gasto que o meu, que está no Teto Bueno. Um escritório hoje que é só um advogado, não tem o mesmo gasto que eu, que tenho minha sócia, mais 2 funcionárias. Então, é meu, é particular meu. Então, eu preciso cobrar, lógico, eu olho a tabela da OAB como parâmetro, mas eu faço uma precificação. Hoje, se eu cobrar menos do que eu tenho de custos, eu já entro no prejuízo. Aí, igual eu falei agorinha, se eu continuar fazendo vários prejuízos, eu vou entrar na bola de neve, eu vou pagar para trabalhar. Eu prefiro ficar na minha casa, acordando 8 horas da manhã, do que levantar para ter prejuízo. Então, eu penso assim, quando eu vou analisar o cliente, eu olho isso. Eu olho o meu custo, eu vejo quanto que eu vou conseguir para ele de devolução, assim, um planejamento tributário. Quanto que eu vou conseguir de economia para ele? R$1 milhão? Joga um percentual. E sempre, quando o cliente vai fechar, é que eu entro com as minhas estratégias. Porque, por exemplo, tem cliente que, quando eu falo para ele que eu vou economizar R$1 milhão, ele não vê imediatamente o valor da economia tributária dele. Aí ele vai ter que esperar 5 anos, ou às vezes eu vou entrar com uma ação, só depois que ele vai conseguir ver essa economia tributária. Ele não fecha logo de uma vez a pagar para mim, sei lá, R$300 mil de uma vez em 3 parcelas. Ele não vai fazer isso, não entrou nem dinheiro no caixa dele. Então, o que eu costumo fazer? Se eu cobro um valor da entrada, quando é um cliente assim, sei lá, uma recuperação de crédito tributário, que eu consigo R$100 mil de volta para ele. E eu vou cobrar 30% em cima disso. Se ele não me paga no início, já não tem caixa para te pagar agora, vai pagar só lá no final, o meu percentual aumenta. Até porque o seu risco aumenta. Exatamente, o meu risco aumenta. Então, e eu compro várias ações, eu compro porque eu sei que o cliente ele vai... É uma defesa boa, eu sei que eu já tive experiência com os clientes deram certo, então, às vezes, eu até compro... Porque, assim, igual eu tive essa defesa que eu precifiquei errado, tá ok, a auditoria foi precificada errada, eu cobrei R$13 mil. Mas depois eu falei para minha sócia, olha, a gente vai cobrar 10% sobre o valor da economia que a gente gerar. E hoje a economia dele está dando R$700 mil. Nossa. Então, onde eu vou ganhar? Eu perdi nos 13, mas eu vou recuperar na parte do direito, né? Eu perdi na contabilidade, mas eu vou recuperar na parte do direito. Então, e foi difícil fechar. Ele ligou para mim hoje, ele falou assim, Ana, eu não quero colocar valor no seu serviço, não. E eu comecei a falar Típico do cliente, né? E eu fui severa com ele. Eu falei assim, fulano, é o seguinte, eu já fiz a planilha. Quem fez a planilha fui eu. Então, não tem como outro advogado pegar uma defesa. Ele vai... Não adiantou nada eu ter feito essa planilha. Eu falei, não adiantou nada. Meu trabalho inteiro vai jogar fora, porque o advogado não vai entender. E você sabe que E eu também não vou fornecer para esse outro advogado, né, Amara? Entendeu? Eu ia dar só a planilha. Você acha que eu vou fazer nota explicativa para advogado ficar lá e copiar e colar? Não. Da bacana, R$13 mil. Aí eu falei para ele, olha, primeiro, sou contadora advogada, sou eu que estou fazendo a sua auditoria. Então, ninguém melhor do que eu para fazer a sua defesa. Perfeito. E aí eu percebi que, na verdade, ele começou falando assim, vamos conversar por causa de valor. Só que eu percebi que, na verdade, não era valor que ele queria prazo.
Entendeu? Ele só não tinha condições de me pagar esse valor mês a mês, por agora, né? de uma vez R$10.000, do jeito que eu tinha Aí você cobrado. deu o prazo. Dei. Aí foi para 30%. Porque Entendi. como eu vou receber em 3 anos, que ele pediu, eu recebi em 4 vezes. Ele disse que é 3 anos. E isso só depois, gente, sem nem êxito, né? Aí eu cobrei esses 30%, era 10%, e ele topou. Porque o problema dele não era o valor. Porque, imagina, ele tinha um auto de infração de 700 mil, agora vai para 12. Nossa. Uma diferença gritante. E você, Giovanni? Qual que é a sua contribuição em relação a isso, né? Como cobrar, o que a gente olha? A gente olha para o cliente, a gente olha para os médicos. Para os empresários. Ou o seu preço é fixo. Por que você a gente- não tem essa como distinção? Como escolher cobrar um preço fixo ou cobrar um preço diferenciado? Caro, no caso. Tudo que vem relacionado a preço, para mim, é pessoal. Eu escolhi não modificar meu preço de acordo com o meu cliente, porque eu não quero ter diferenciação no meu atendimento de acordo com o patamar do meu cliente. Uhum. Então, hoje eu atendo o universitário que me contrata do mesmo jeito que eu atendo o engenheiro com 4 milhões na conta. Uhum. Por quê? Posicionamento meu em relação à minha empresa. Eu poderia tranquilamente virar para o cara que tem um patrimônio, igual muitos planejadores fazem aqui em Goiânia e fazem no Brasil, em São Paulo, isso é muito comum, e eles cobram percentual em cima do patrimônio do cliente. Por que eu acho que para mim não funciona? Porque eu me sentiria privilegiando alguém a outro no meu atendimento. Com toda a certeza do mundo, a partir do momento que um me paga mais que o outro, eu vou dar mais atenção para um que me paga mais do que para o outro que me paga menos. Isso, para mim, pessoal, Giovanni, né? Então, foi esse o conceito que eu entrei. Mas, dentro dos investimentos, a gente tem outros lugares que a gente tem como tirar o preço de dentro do patrimônio do cliente. Então, você entra para administração de carteira, você entra para estruturação de patrimônio, você entra para indicação de tributaristas para estruturação de holding, que advogado tem muito isso, né, de indicação e tudo mais. Então, dependendo do valor do contrato que eu indico, eu recebo alguma coisa. Mas o meu serviço é aquilo que a Ana Paula falou. Eu precifiquei o meu custo, eu defini quanto eu queria ganhar por hora, e esse é meu preço. A pessoa quer me pagar, ótimo, ficou barato para ela, melhor ainda. A pessoa quer me pagar, ficou caro, paciência, esse é meu preço. Paciência. Tá. E aí é o que eu escolho, né? É isso que faz parte, porque não tem muito como você se firmar se você não tem fé no seu preço. Tá, mas vocês não usam uma barganha? Eu uso uma barganha. Eu ponho lá um valor X, mas podemos negociar. Não, eu sempre, porque assim, o meu cliente, ele é um cliente sem Complicado. vergonha. Sem vergonha. Essa é a palavra que eu tenho para utilizar aqui com vocês. É o Pra seguinte, não falar muito. se eu cobrar X dele, ele vai falar assim, nossa senhora, doutora do céu, Você está tô querendo ficar apertando. rica com o meu carro? Não, eles não chegam nem a falar isso. Nossa, você vai dar cara demais, e que não sei o quê, porque na filha do não sei quem, advogada também, aquele trem. Eu falei assim, tudo bem, amado. Mas aqui comigo não funciona assim. Aí, o que eu faço? Eu condiciono, eu otimizo o pagamento dele através de um desconto se o pagamento for à vista, ou eu não diminuo o meu preço e consigo fazer um parcelamento para ele. Para mim, dentro desse cenário, é ok. Agora, o cara sentar na minha frente e querer colocar preço no meu serviço, isso não existe mais. Porque eu já fui vítima de clientes que simplesmente disseram... Até e aí, amigos. porque eu estava passando, e eu não vou mentir isso, eu estava passando por dificuldades financeiras, eu precisava, de fato, daquele dinheiro. E aí, a pessoa dizer, não, vou te pagar aqui R$2.000. Eu tô com um passivo nas minhas costas desse tamanho, e hoje eu não consigo mais me livrar dele. Porque o cara já me pagou. Ele Você já não pode cobrar de uma não pessoa, tem como né? mais, Beatriz, não tem como. Então, ou eu aprendo a trabalhar com estratégia e de forma inteligente, ou senão eu vou simplesmente viver trabalhando sem conseguir receber. Tá, agora vamos para as partes polêmicas. É verdade que quem cobra barato não tem valor de mercado? Ana Essa é Paula. polêmica. Quem quer responder? Ana Paula, a bola vai para você, Ana Paula. É verdade que aquela pessoa que cobra a tabelador AB, ela não
tem valor agregado, ou seja, se você, advogada, vamos supor que você é advogada familiarista, e a Isadora é a nossa cliente, a Isadora vai em você cobra 30 mil. E ela vai em mim, eu cobro 5. Significa que o meu trabalho vale menos que o seu? A competência acha- da Beatriz pode ser questionada? Isso, você acha que cobrar pouco pode... Às vezes a pessoa pode achar que é muito bom porque ela está competitiva, mas que, na verdade, está sendo um tiro no pé porque ela não está mostrando que ela é boa de serviço. Ou seja, como vamos comparar com bolsas, bolsa Chanel vale tanto, a gente dá um valor maior para aquilo. E a bolsa da 44 não é minha, gente. Vamos nem comentar. Fala, Ana Paula, o que você acha disso? Eu não acho que quem cobra um valor menor tem menos conhecimento que quem cobra um valor maior. Começa por aí. Eu acho que a pessoa que cobra um valor que não cumpre os custos mínimos do escritório dela, aí sim... É burra. Não é burra. Ela vai falir e outra pessoa mais inteligente vai pegar o mercado dela. E dinheiro não aguenta desaforo, né? Mas você acha que, se comportando como cliente... Eu tô comendo, Isadora. Vai, minha filha. Você Na verdade, acha, o que você acha que acontece? pro cliente O meu- muda? Muda duas coisas. Duas coisas que eu percebi quando eu comecei também a mudar o tipo de precificação que eu fazia. Primeiro de tudo, é o tipo de cliente que eu quero ter. Porque eu tinha cliente... Eu comecei, na verdade, foi com imposto de renda. Quem conhece minha história sabe que comecei, na verdade, com imposto de renda. E eu tinha cliente que chegava para mim e falava assim, fulano de tal faz declaração para mim por R$50. E eu ficava pé da vida, que eu falava assim, não, vai lá falar com fulano, faz com fulano de tal. Ou então eu falava assim, meu primo faz de graça. Eu ouvia demais, mas era assim, Ainda mais era imposto de renda, todo né? mundo praticamente. Não tinha um que não enchia o meu saco, porque eu cobrava R$100 na época. E eu estava aprendendo a fazer, então eu cobrava baixo. Baratíssimo. Que Faça o meu. hoje o mínimo é 350. Então, naquela época eu cobrava bem baixo e a pessoa chegava me humilhando. Eu achava isso uma humilhação. E quando me falava assim, você não quer fazer de graça pra mim, em troca de, sei lá, fazer uma escova de cabelo. Então, eu achava que isso pra mim era humilhante. Ai, eu odeio isso. Nossa, Odeio. troca de Troca, serviço. barganha. Quando é A tal da necessário... permuta é um É, problema. permuta. Esse é o nome. Quando é uma coisa Arrasou, necessária, igual, por Giovana. exemplo, eu faço cabelo mega hair no salão de beleza. Eu já estou lá. E ele precisa de um contador. Eu falo, ok, eu preciso você também e a gente vai fazer uma Tá troca. tudo certo. Mas quando é uma pessoa do nada, chega pra você e começa... Eu te dar uma galinha. Não é? E aí eu falo, e eu acho isso assim desrespeitoso. E eu não queria mais passar por esse tipo de situação. Então eu comecei a perceber que não adiantava eu ser a pica das galáxias do imposto de renda, saber fazer imposto de renda de investidor, ser a única contadora naquela época de imposto de renda de investidor aqui em Goiânia, sendo que eu estava trabalhando para uma pessoa que é MEI. Entendi. Ou uma pessoa que recebe uma bolsa da faculdade quer declarar. Então, assim, essa pessoa não precisa da pessoa especialista em imposto de renda. Ela Não. precisa de alguém que declara a bolsa da faculdade, que às vezes vai gastar 5 minutos. É uma coisa simples, é uma coisa fácil, não exige tanto. Agora, tinha cliente me procurando, que é o cliente investidor, que se ele erra na declaração, se faz com um contador Acabou que a não vida sabe dele. o que é um fundo imobiliário e declara isso num campo Sentou. errado, acabou para O ele. leão vai te pegar. Vai pegar e vai pegar feio. E assim, e é E uma de coisa. investidor pega mesmo. E é uma coisa assim, chata de você arrumar depois. O investidor não quer ficar preocupado com isso. Então, o que eu comecei a pensar? Que eu queria um cliente alto nível, um cliente de alto ticket, eu tinha que procurar. E eu estava me preparando para recebê-lo, então eu tinha que largar os clientes de R$50, os mês que eu pegava, e começar a andar com pessoas que tinham valor aquisitivo, que precisavam do meu trabalho. Então, eu comecei a ver que as pessoas que, às vezes, querem fazer uma holding, fizeram uma transação e venderam um imóvel de R$1 milhão e quer pagar menos imposto, quer fazer um planejamento tributário. Eu sou agricultora, então eu quero reduzir a minha tributação, como é que eu faço? Ou eu quero emprestar um dinheiro para o meu filho, mas não quero pagar como se fosse doação. Existe planejamento tributário para isso. Então, essas pessoas estavam me procurando no mercado de trabalho, mas eu estava focada em quem? No Nos MEI. R$50, no vem cá fazer uma escova. Então, eu abri mão desses clientes. Eu falei assim, não quero mais. Então, assim, hoje, quando você faz essa pergunta para mim, a pessoa que cobra mais barato, ela tem um valor menor do que o meu, por exemplo, cobra mais caro? Não. Se essa pessoa está cobrando o valor que, além de cobrir os custos dela, ainda dá lucro, ela está perfeita. Mas você acha que... Eu acho que essa é a sacada. Porque, assim, na minha profissão, eu já escutei muito isso, sabe? Que quem cobra barato
por mais que esteja cobrando, vamos supor, o justo, mas que está cobrando muito menos do que o valor dos bons advogados, enfim, referências nessa área, é porque não é tão bom assim. Eu acho que existe isso de forma inconsciente na cabeça das pessoas. Essa questão de tipo, se a consulta da advogada custa assim, R$60 e eu vou em outra que custa 600, é porque o de 600 é melhor. Entende? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se você acha que isso existe no seu cliente, ainda mais porque o cliente tributarista, ele é um cliente alto patamar, né? Ele é um cliente rico, porque senão ele não precisa de você. Né, minha gente? Quem não declara imposto de renda é porque não tem renda. Não, e o problema a precificação tributária ela é muito complicada. Ela é difícil, porque tem gente que faz de graça. Tem gente que faz de graça e, às vezes, é só para aprender, entende? Então, acho assim, que a pessoa tem que ser honesta, primeiro de tudo. Honesta com o cliente dela, honesta com ela. Se ela for honesta, se ela demonstrar valor, o cliente não vai ficar observando isso. Você é menos do que fulano de tal. Agora, Fulano de sim, tal cobra mais. o que o meu cliente tributário ele olha? Ele olha muita referência. Ele olha quem é você. Muito raro eu chegar num cliente hoje sem QI. Eu já bati em empresa, eu já bati de porta em porta, eu me humilhei de secretária. E não adianta nada. Não adianta, é uma tristeza, gente, é uma tristeza. Eu já me humilhei para MEI. Se você imaginar a raiva que eu passei no início, eu já passei nisso na minha advocacia. Então, eu já bati de porta em porta de empresa, sabe? Empresa grande, que fala, deixa eu bater. Eu sou ex-KPMG. Gente, sabe o que eles fazem? Pegar meu currículo da secretária, ria da minha cara, eles riam entre elas, sabe? Ou senão, às vezes, oferecer até a prestação do serviço de forma não onerosa para que você aprendesse ali. Exatamente. Para que tivesse uma bagagem e para que eles vissem, através de você, um valor atribuído àquilo que você estava fazendo. E aí, dentro desse cenário, falar assim, não, eu posso contar com uma eventual contratação. Isso já aconteceu, mas porque uma eu queria indicação. aprender. Tá. Eu queria aprender. Aí eu fiz de graça, porque eu queria aprender. Gente, eu também já fiz. Mas então, vamos lá, Giovane, você acha que as pessoas... Por exemplo, você aí o seu trabalho, ele tem um preço, não é igual ao nosso, que a gente olha para o cliente e vai com a cara, cobra mais barato ou cobra mais caro. Você acha que o seu cliente hoje, ele sai do seu consultório, enfim, ele vai em outro que cobra mais caro e ele acha que ele está recebendo mais por conta do preço? Você acha que o preço agrega mais valor à pessoa ou não? Eu sou profundo defensor de que isso não faz sentido nenhum. É um negócio que é muito enraizado em advogados. Total. Muito Total. Enraizado em advogados. Eu tenho um cliente que no ano retrasado ele foi abrir o escritório e ele virou para mim assim, Giovane, eu quero trabalhar com público de alto padrão, eu preciso de um escritório de 4 salas e ele não tinha um puto no bolso. Depois eu quero falar sobre isso. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, mas você quer atender esse cliente. Esse cliente vai vir até você ou você vai até ele? Eu falei, não, Giovane, eu vou até ele. Eu falei, por que você precisa de um escritório de 4 salas para tirar foto dentro dele para você ir atender o cara na casa dele, para ir atender o cara no escritório dele? Qual o sentido? Ele, não, a gente precisa, porque a gente precisa ter um escritório chique, a gente precisa ter um escritório bonito para a gente poder cobrar caro. A hora que ele falou para a gente poder cobrar caro, eu falei, se você está querendo cobrar caro é porque você não acha que você sabe fazer o que você está querendo cobrar. Gente. Não, chocada. Você não cobra caro, você cobra o que você acha que vale. O ponto que a Ana Paula trouxe é exatamente o que eu acho da precificação em qualquer lugar. Se você sabe onde você está e você quer chegar, você sabe o caminho que você tem que percorrer. Ela estava atendendo pessoas cobrando R$100. E ela percebeu que, cobrando R$100, ela não atingiria o que ela queria atingir. Então, o que foi o processo dela? Subiu o preço. Os clientes que ficaram, ótimos. Os clientes que não ficaram, abriram vagas para novos clientes chegarem. O que está acontecendo com o meu preço? A galera que fechou comigo ao preço que eu fazia metade do preço do mercado de trabalho, tem gente não renovando. Por quê? Chegou num momento que esse público não está sendo o meu mais. E está tudo bem. A gente precisa saber aceitar perder cliente. Não, claro. Aceitar perder cliente ruim. Não, e não é perder cliente bagaceira. ruim. Bagaceira. Cliente bagaceira, isso mesmo. O cliente que pagava barato para mim era um ótimo cliente. Foi mim, um naquela ótimo, época. exatamente. Ele só não é o cliente que eu quero atender agora. E tá tudo certo.
Se eu subir meu preço amanhã para 50 mil reais, eu preciso sustentar o preço de 50 mil reais e falar e saber que eu cobro isso porque é o que Tem vale. que bancar. Você precisa saber o seu valor. Não é Tem. questão de saber seu preço. Se você está querendo cobrar caro, é porque você acha que você não vale aquilo que você está cobrando. Gente, eu achei isso muito... Não, Ponto. eu achei surreal, assim, Giovanni. Sabe por quê? Essa frase tá eu e a Isadora assim. É surreal, por quê? Quando eu falei para você que eu queria fazer um adendo, nós temos a estrutura física do escritório, ela funciona tem 2 anos só. 2 anos? Quase 2 anos. E aí, nós atendíamos através de escritórios parceiros, né? Geralmente a pessoa vai ali, fornece uma sala de reunião, você atende o seu cliente naturalmente, o cliente que está interessado na prestação do seu serviço, ele está interessado na Ana Paula, está interessado na Isadora. Ele não quer saber se tem o José Maria, ele não quer saber se tem o Arthur, ele não quer saber, ele quer saber de você. Ele não quer Se saber você- também o cafezinho. Não quer saber o cafezinho, se você tem secretária e tal. Lógico que hoje eu uso tudo isso como pretexto. Mas nessa época eu falava assim, meu Deus, como que eu posso virar minha chave, né? E aí eu conversando e tal, com o Pedro, eu falei assim, gente, eu acho que a gente tem que sair desse home office, isso aqui não tá me dando, sabe, não tá virando. E aí olhamos a sala, deu tudo certo, nós montamos a estrutura física, que não foi nada barata, porque a gente sabe o peso de um aluguel, de você estruturar uma sala para ela ficar instagramável. Porque você quer gravar vídeo ali, você quer mostrar o seu ambiente de trabalho, que você tem ali pessoas que trabalham com você, que assumem ali aquela verdade, né? Fala assim, nossa, realmente, fato, isso aqui é uma equipe linda, maravilhosa, e tá tudo certo, todo mundo abraçando, e eu posso contar com a estrutura também de uma secretária. E só assim eu me senti segura para cobrar mais. Porque há um tempo atrás eu pensava, não, meu Deus, eu sei tanto isso, sei tanto aquilo, mas eu sentia insegurança por, no meu subconsciente, eu atender numa sala, às vezes de não um era coworking ou de um escritório parceiro no sentido de incomodar. Porque eu me considero velha. Sabe, eu sou assim, ai, gente, não quero incomodar, não, fica aí. Vou passar um cafezinho. Não, por favor, não faz isso, tá? Então, assim, dentro desse cenário, para mim foi muito difícil. E eu só adquiri essa segurança com o tempo. E hoje, eu coloco isso na mesa com o meu cliente. Eu digo, olha, hoje nós temos uma estrutura física aqui para te atender. E não só eu que trabalharei no seu processo. Então, terão outros advogados, tem estagiário, você conta com um serviço de secretária, que você pode enviar os seus documentos e ela faz a organização. E aí, depois, se ele reclamar demais, eu faço aquela conta básica que todo advogado faz, da possível duração do processo e de quanto aquilo vai estar me custando mensalmente. Isso. E se vale, Prestação de conta. de fato, aquilo que ele acha que ele está me pagando. Né? Porque ele, assim, quando ele dá o montante final, sei lá, 20 mil, 30 mil reais, ele acha, nossa, desembolsei muito dinheiro. Mas ele não sabe o pesar, ou às vezes também o prazer de estar com o processo dele há tanto tempo. Isso, porque assim, eu acho que acho que na área tributária e na questão do Giovanni, né, no trabalho do Giovanni, vocês têm prazo muito menor do que o nosso, né? Eu e a Isadora, que a gente é do povo, né, da baixa renda. A gente... Eu tô querendo atingir já os crimes tributários, empresariais. Não, vocês não são da Baixa Renda, vocês são do low cost. Do low cost, que é mais chique. A gente que é do barraco, da baixaria, a gente fica com essas pessoas durante muitos anos. Então, a gente acaba, assim, desenvolvendo até uma amizade, né? Uma coisa, assim, que você fica até... E é o segundo ponto que eu queria perguntar para vocês. Assim, a gente desenvolve essa amizade, a gente desenvolve esse estreitamento, assim, de laços e tal. E, às vezes, essa pessoa que nos conheceu quando a gente estava no começo da nossa advocacia, né? Eu acho que a Ana Paula deve ter esse cliente aí que ela cobrou 120 mil achando caro, que hoje ela cobraria muito mais, mas que esses clientes iniciais, a gente gostaria de cobrar o preço que a gente está cobrando agora, mas a gente não consegue, exatamente por conta desse vínculo, né? Isso que o Giovanni falou, ele tem clientes, às vezes, que pagaram X, hoje ele está cobrando 5X, e aí essa dificuldade, essa é a minha pergunta. Esses clientes mais velhos, vocês têm coragem hoje de cobrar o preço de hoje, ou vocês continuam cobrando o preço antigo, o preço que para eles eram bacana? O que vocês acham sobre isso? Eu vou começar com o Giovanni. E, de novo, você achar que vale. Se você quer manter aquele cliente, foi meu primeiro cliente, eu não quero subir o preço dele, porque ele tem um peso histórico e tudo mais para mim, aquilo está entrando agora dentro do seu custo.
Porque se ele não paga mais as suas contas com o valor que você cobra, a partir daquele momento ele se tornou um custo. Ele é um prejuízo para a sua empresa. E você tem que estar disposto a pegar o estoque que a Ana Paula falou e soltar uma parte desse estoque para esse cliente. Porque você não vai ter isso de volta, ele vai continuar com você. Então, eu sim, se o cliente não quer me pagar o novo preço, eu vou perder o cliente. Mas você chega a recusar, então. Sim. Você fala, obrigada, amado, vou te indicar para outra pessoa. Porque a partir do momento que não vale a pena para mim, hoje eu trabalho com educação financeira, é muito diferente do de vocês. Se eu fiz meu trabalho, esse cliente ele entrou de um jeito e saiu sabendo, pelo menos, a se virar. Eu preciso levar ele do ponto A ao ponto B. Então, se eu sair da vida dele, ele consegue se virar até talvez em algum momento ele precisar me pagar de novo e ter o dinheiro para me contratar. Eu mudei a vida dele do ponto A para o ponto B. Se ele não quer que eu mude do B para o C, tudo bem, ele caminha do B para o C sozinho. Se ele precisar de mim, ele sabe como que ele vai me encontrar. E essa parte a gente trabalha com a baixaria, né? com a galera mais classe, que paga menos, digamos assim. Eu também trabalho com essa galera. Mas você sabendo quanto você quer cobrar e quanto vale seu serviço, a pessoa que te indicou, vou pegar você mesmo, você já me indicou para algumas pessoas. Você é dos meus primeiros. Dele, eu faço dinheiro dele. Você é dos meus primeiros clientes. Às vezes, pode ter gente que você me indicou que sabe quanto que você pagou lá no começo do seu contrato. Não sabe que eu não conto. Mas essa pessoa, ela não compara o preço que você pagou com o preço que ela vai me pagar. Verdade. Eu tenho 2 irmãs que uma me indicou para a outra e uma pagou mais caro que a outra. Gente. Simplesmente pelo fato de o QI, a pessoa veio com referência, né? Quem indica, a pessoa veio com referência para minha reunião. A partir daquele momento, a minha autoridade é outra com essa pessoa. Então, eu posso cobrar o preço que eu quiser, porque a referência já tem. E, independente dela chegar lá e eu estar com a camisa toda colorida, ela não vai me comparar com um cara de terno do escritório do Lago que cobra, às vezes, R$5.000, cobra mais caro que eu, porque ela veio para mim com a referência de alguém que ela confia. Isso, acho que isso é bem importante. E você, Ana Paula? Uma coisa que eu fiz lá no escritório que resolveu esse problema que você falou é contrato. Foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Outra coisa, gente, se eu contar pra vocês quanto que eu já gastei me fudendo na advocacia, vocês ficam doidos. Né? Começa com 17 mil. Você é formada há quanto tempo? Eu formei em 2013 para contábeis, 2016, 17 para direito. Nós somos praticamente contemporâneas. Diga. E o que eu comecei a fazer foi, na verdade, um contrato. Então, eu aprendi, na duras penas, custou 127 mil esse contrato, que foi justamente inventário. Vixe. Foi meu primeiro processo. Gente, é o primeiro processo. Não, e foi dor de cabeça. Mas quando que não é, minha amiga? E era meu primeiro, eu não fiz um contrato muito bem definido. Na verdade, foi pela base da amizade, sabe? A cliente me ama. E era da holding ainda. Dessa holding que eu ganhei no início. Então, assim, eu falei, já é meu cliente, né? Me conhece, não vai fazer sacanagem comigo. Depois fizeram um acordo. Era 127 mil que era para eu ganhar. Eu ganhei, no final, eu trabalhei um ano inteiro. Eu ganhei 1.500. O quê? Foram mais de 1.200 páginas de processo. Mentira. A mulher era dona de Trindade quase toda. Gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei minha empresa foi contratei um advogado, faz o contrato para mim, todos os meus clientes têm contrato. Não, Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Todos os meus clientes têm contrato porque e está especificado. Você tem esse preço até tal data, passou dessa data eu vou estar te cobrando o preço que eu estiver praticando. E aí, assim, os contratos. Aí eu comecei a colocar em contrato, porque aí eu defini muito bem em contrato o que eu faço, qual que é a minha responsabilidade, até qual ponto eu vou. Por exemplo, eu vou entrar com uma defesa, uma execução fiscal. Não, eu vou até... É só... Sentença. Depois, se tiver um recurso, aí... Outro preço. Outro contrato. Nem coloco no mesmo contrato. Porque pode ser que... Você não faz aqueles aditivos, Não né? faço de jeito nenhum, porque eu já tive problema de achar que ia ser um preço no final e ele foi outro. Então, eu deixo para ver quando vier o problema, que é outro serviço. Eu não sei, eu não vou dar tiro no escuro tanto assim. Então, eu dou um tiro no escuro no início, que às vezes eu cobro até honorário de êxito, nesses casos, quando eu realmente confio muito no processo.
vai demorar 10 anos para eu receber isso daí, eu cobro uma taxa de administração, jogo também Essa taxa de administração ele paga por mês, assim. paga por mês. Aí é tudo estratégia, tudo é conversado com o cliente, eu vejo qual que é o perfil dele. Às vezes ele não quer pagar essa taxa de administração, mas eu cobro um valor, aí eu aumento, realmente aumento a inicial, que eu estava cobrando, sei lá, tabela de OAB, para ele fechar comigo. Ah, não, Ana, eu não quero cobrar essa taxa de administração, aumento. Essa taxa de administração seria mais ou menos quanto, você sabe, assim, tipo, média? Depende do caso, porque às vezes quando tem muita movimentação, eu tenho que ficar movimentando muito o processo do cliente, e é todo mês, eu tenho que cobrar uma taxa de administração todo Às vezes mês. em algum lugar, né, também. Eu tenho que ir, às vezes eu tenho que despachar, enfim, então depende do que eu vou fazer. E outra coisa, gente, os custos do escritório, eles não param porque o processo está sem movimentar. Eu tenho os Fato. mesmos custos, então eu preciso analisar por quê. Por mais que às vezes aquele cliente ele vá embora, ele, sei lá, aconteça alguma coisa com ele, ele desista da ação, ele passa a ação para outra pessoa, qualquer coisa que aconteça, a gente perca a ação e eu estou lá nos honorários de êxito, pelo menos a manutenção do escritório eu estou mantendo. Entendi. Entendeu? Então, é uns R$1.500 que entra ali por mês, às vezes é R$200 de taxa de administração, depende muito da negociação com ele. Mas uma coisa que eu defino muito bem em contrato é justamente isso. Quando é um cliente que vai ficar muitos anos comigo, eu coloco um valor de atualização monetária. E outra coisa, igual o Giovanni estava falando no início, eu tenho um cliente que é supermercado. Ele começou uma mercearia em 2009. E era uma mercearia de bairro. De repente, ele virou um mercado mesmo, supermercado. Tem uma quadra inteira de supermercado. E ele saiu do Simples Nacional, aquela básico, né, basicão lá, para um lucro real. E lucro real de supermercado, se você não fizer bem feito, se você não tiver um controle de estoque, você faz bem na hora, porque é muita movimentação, é muito produto entrada e saída, né? é muito entrada e saída, então chama a atenção da Cefaz. Se você não tem um controle de estoque muito perfeito, é diferente do Simples Nacional, que é mais simples, não tem que fazer DRE, etc. Então, assim, Come mesmo, né, gente? e outra Bicho ruim coisa, é o povo de lá. supermercado é um ramo, você vai saber falar muito bem disso, que se você não tiver uma boa administração, você não tem como concorrer. Então, você precisa saber um excelente controle de estoque. As margens são muito baixas, apesar da gente achar que eles ganham muito dinheiro. Margem de supermercado é baixíssima. Então, você tem que Entendi. saber qual que é o produto que mais sai aqui no meu supermercado. Qual que é o produto que mais está vencendo aqui? Não vende, está vencendo demais, eu estou tendo prejuízo. Então, ele tem que fazer toda essa análise. E aí, ele queria... Naquela época, eu cobrava meio salário mínimo. Devia ser uns R$300. E aí, ele queria que eu continuasse cobrando o mesmo valor para um serviço de lucro real. Então, assim, o faturamento dele é o quê? 1 milhão no ano. Às vezes, R$500 mil no mês. Tem mês que época de dezembro, dá muito dinheiro lá para ele. Então, não tem como. É impossível eu oferecer esse serviço para ele a R$300. Eu estaria me prostituindo. Então, foi a hora que eu cheguei para ele e falei assim, que a gente deveria encerrar o contrato de trabalho. E, infelizmente, é um cliente que me viu crescer. Ele já te conhece, né? Ele me conhece. Eu acho assim, Ana Paula, essa questão dos contratos é muito importante, assim, só para ficar a dica aí para a gente já encaminhar para o final. Mas, assim, nos meus processos, que eu não sei a duração, né, do tempo, eu cobro de 2 em 2 anos. Então, assim, eu cobro um valor, vamos supor, R$10 mil para fazer uma ação, e daí 2 anos mais 2.500, entendeu? Então, assim, de aniversário de contratos, eu vou fazendo essa cobrança. Mas só para a gente encerrar, eu queria passar a palavra para o Giovanni, para ele dar uma dica final para quem precisa, né, de orientação, advogados que são recém-formados, principalmente para a nossa área, assim, o que eu faço, como que eu posso precificar melhor o meu honorário advocatício, e depois eu quero passar a palavra para a Ana Paula também, dar essa dica, pensando que o nosso público aqui é um público que tem aí até 2 anos de advocacia. Para advogados, eu sempre acho muito complexo a parte da precificação, porque os contratos e os processos variam de meses ao infinito, né? E a gente tem que pensar em precificação sempre eu acho o jeito mais fácil, que é o jeito que os americanos fazem de quanto você recebe por hora, né? Você saber quanto você recebe numa ação que você trabalha 10 horas no começo do contrato, depois você vai ter que trabalhar 1 hora por mês até o contrato acontecer. É muito complexo você pôr um preço. Eu quero ganhar R$10 a hora, eu quero ganhar R$100 a hora, eu quero ganhar R$500 a hora. Que esse é o jeito fácil de ser feito. O advogado ele tem que pensar mesmo em estratégia e como ele quer chegar, onde ele quer chegar. Você precisa amarrar as coisas que você vai fazer de tudo quanto é jeito.
Tá, meu contrato para eu começar, você sabe, a complexidade é tal, eu vou levar tanto tempo para conseguir formar essa ação. Tenha um preço para isso, saiba quanto você quer cobrar para isso. E o resto é tudo surpresa. Né? Você não sabe quanto tempo vai preço do acontecer. aprendizado. Não, você não sabe como que vai acontecer. Então vai lá e já tenta criar uma forma de, tá, se der errado aqui, eu vou cobrar dessa forma, se der certo aqui, eu vou cobrar dessa forma. Crie coisas, que é o que a Ana Paula fez. Ela criou várias formas de amarrar o contrato dela para que ela não se sinta desvalorizada e também para que o preço dela não fique abusivo em relação ao que ela quer cobrar do cliente. Então, tem a taxa de administração, que é uma coisa que ela fez por causa do escritório. Tem a renovação não, a taxa que ela cobra de percentual no final, quando o cliente precisa de um prazo maior. Ela teve várias possibilidades, provavelmente nesses 2 anos que ela passou, ela já revisou um monte de coisa que aconteceu com ela e falou, gente, como é que eu amarro isso aqui de forma que eu não me sinta lesada? E você precisa pensar nisso. O advogado, ele é a profissão mais imprevisível de todas, digamos assim. Você pega tudo, é igual eu falei, de um mês ao infinito, isso vai durar. Total. Então, você precisa se respaldar de, beleza, se eu ficar 30 anos nessa ação, eu vou ter muito trabalho por 30 anos, ou eu vou ter muito trabalho no primeiro ano, depois eu vou ter um pouquinho menos no segundo, depois um pouquinho menos no terceiro, depois eu posso cobrar só uma renovação, uma taxa, uma atualização monetária, alguma coisa assim, no final do contrato. Isso precisa estar dentro do seu escopo de pensamento. E como iniciante, né, a galera aqui que tem de até 2 anos, digamos assim, que é o público aqui, se você não tem essa experiência para pensar em todas as possibilidades, conversa com quem tem. Liga nos Perfeito. escritórios. Liga nos escritórios, a melhor dica. Não, E vocês que estão na advocacia, vocês saíram da advocacia, vocês não conheciam nenhum advogado? Não, eu faço isso geralmente. Eu ligo para um É, outro eu colega para saber mais ou menos se meu preço está Conversa. dentro do parâmetro, Sim. né? E aí a gente sempre tem um advogado super mega blaster, Cobra fodástico, muito. que cobra muito. Aí às vezes eu quero dar uma de doida, né? Dá certo, às vezes dá, às vezes não. Às mas vezes tá tudo você certo. cobra este valor só igual a Ana Paula, para a pessoa não fechar. Mas Também, vai, Ana também. Paula, sua dica final para as pessoas que estão nos escutando. Primeiro, ter paciência, né? Que eu mesma comecei falando aqui, né? Não vou falar que perdi, não. Vamos parar de falar esse negócio. Eu precifiquei errado. Não, eu paguei para aprender. Foi o valor que custou para eu aprender. Eu aprendi, você ressignifica isso e melhora. Sempre evoluindo, nunca errando novamente. Tentando não errar novamente. E se perdoando sempre que errar, porque até hoje eu acabei de errar mês passado. E entendendo que sempre é um aprendizado. E eu vou pegar o que o Giovanni falou aqui, que é saber onde você quer chegar. Porque uma coisa que eu levo muito comigo, depois dessa nova... Eu passei por um período de internalizar o que eu queria ser. E eu percebi que eu preciso honrar a história. Porque se eu falo o tempo todo que eu não sei fazer, se eu pego um caso novo e eu falo, eu não sei fazer, eu não sei precificar, eu não sei olhar, eu não sei o quê. Não, eu sei. Eu pelo menos sei onde ir. Nem que eu tenha que ligar nos escritórios para saber quanto que é. Então, alguma coisa eu sei fazer. Então, eu preciso honrar a história que eu construí desde os meus 16 anos, que eu entrei cedo na faculdade, que eu estudei igual uma condenada, que eu era a melhor aluna da turma, que eu trabalhei numa empresa multinacional, que eu sou, sim, inteligente demais para fazer tributar. Estudei 6 anos para ser auditora fiscal e eu sou praticamente uma auditora fiscal, só que sem passar na prova. Isso mesmo. Então, o que eu não posso, assim, achar que o cliente que manda em mim, sabe? O cliente que faz o meu valor. Nossa, eu acho isso muito importante. Eu tenho que colocar todo o meu esforço, toda a minha dedicação em busca do cliente que vai me valorizar. Aquele cliente que precisa... Igual eu falei para vocês, tem cliente que ele não está precisando de você, mas ele está lá insistindo e querendo que ele te valorize, mas ele nunca vai te valorizar. Mas tem vários clientes que tem o mesmo esforço, você vai ter o mesmo esforço para ir atrás deles, que estão loucos querendo te contratar, mas você não aparece para eles. Você está muito focando a sua energia nos clientes que não vão te pagar, que não vão te valorizar. Isso. Então, é realmente, igual o Giovanni falou, entender onde você está hoje,
eu sou um iniciante, eu estou começando, eu quero ter experiência, ou eu vou pagar alguém para me ensinar, que hoje tem demais, gente. Hoje, graças a Deus, tem demais esse mentor. Mentor, né? Gente para te ensinar. Hoje, quem faz uma mentoria comigo hoje, um curso comigo, né? Nem mentoria não tem ainda, mas quem faz curso, eu ensino a precificar. Eu conto todas essas histórias aqui para que a pessoa não erre, para eu traduzir, sei lá, 10 anos da minha vida profissional para alguém que está começando agora. Então, ela vai começar com 10 anos de bagagem da Ana. E tentando ensinar para ela. Eu não tive isso. Eu não tive quem pegasse na minha mão, quem falasse para mim que era assim, que era assado, que vai acontecer isso. Se você não fizer isso no seu contrato, o seu cliente vai ferrar você lá na frente. Olha, toma conta disso daqui agora. Não tinha quem me orientasse. E hoje tem gente de graça, dando isso de graça na internet. Isso é verdade. Então, a pessoa tem que aproveitar. Ela tem que aproveitar, ir atrás, consumir realmente pessoas que ela gosta de consumir, que faz sentido para ela, e entender o seu valor, saber onde ela quer chegar e focar a sua energia nisso. Isso. Pois é, eu acho que o ensinamento que a gente pode falar, né, amiga, é que a gente precisa saber onde é que a gente quer ir, porque senão a gente não chega em lugar nenhum. Né, Fato, inclusive nas perspectivas financeiras, né? Porque é elas que revelam que o profissional que, eventualmente, a gente vai sedimentar dentro do mercado, tanto da advocacia, tanto da educação financeira, tanto de qualquer outro lugar. Qualquer área. E eu acho, inclusive, que pegando esse aprendizado que a gente teve agora com a Ana Paula, gente, vocês não precisam abdicar da sua vida, do seu descanso, da sua saúde. Da sua festinha, cervejinha. Para vocês chegarem onde vocês querem chegar. E eu quero trazer a Ana Paula e Giovanni mais vezes aqui para a gente falar sobre o milagre da manhã. Como não fazer o milagre da manhã que não presta, é isso. Obrigada, amiga, por hoje. Obrigada pessoal. Ana Paula, divulga suas redes sociais aí pro pessoal. Como as pessoas te acham? Porque elas vão te achar. No Instagram, DRA Tributarista, Doutora Tributarista. E no YouTube, Instituto Amaral e Morgado, que é maravilhoso. Perfeito. Maravilhoso. Giovanni, como te acha, Giovanni? Então, no Instagram, eu tô com @nãodouconta_. E através do link lá, você consegue redirecionar para o YouTube. Meu YouTube ainda não é tão fácil de achar como o da nossa convidada, Ana Paula, aqui. Mas começamos esse mês no YouTube também, agora em maio. E vamos... Será um sucesso. Vai ser um sucesso, vamos pra cima. Ana Paula riquíssima, importantíssima, famosa. Eu, a Isadora ainda, né? A gente aprendeu muito hoje. E o Giovanni veio aqui hoje para dar na cara da gente. E é isso, né, minha gente? Então, não foi a intenção. Eu e a Isadora, a gente vai sentar e chorar depois desse podcast. Fiquem aí que vem o 4º episódio por aí. Beijos. Obrigada. Valeu.